Neste vídeo, vamos discutir sobre o uso de aparelhos celulares e os mecanismos de bloqueio de sinal telefônico como forma de preservação da segurança dos usuários e da nossa sociedade. Então, você conhece alguma desvantagem ou vantagem no uso de aparelho de celular? Olha, vantagens sem números. Primeiro que facilita o acesso a pessoas que estão muito distantes, você pode estar ouvindo a voz e também está matando a saudade. Eu acho que o celular ajuda muito na comunicação, a facilidade, acho que tudo. Eu não vejo assim desvantagem, não. Eu acho que o celular facilita e ajuda. Vantagem e desvantagem. Vantagem porque com o celular a pessoa te encontra em qualquer lugar, você sempre está com ele. Desvantagem é que você acaba viciando o celular e não anda sem ele. O celular ele pode ser usado assim, no caso da comunicação, né? Quando a gente precisa manter uma rápida comunicação, porque antigamente não tinha esse recurso e hoje em dia já é uma coisa assim mais viável e rápida. Você conhece alguma forma de bloquear o sinal de celular? Não, só onde que não pega mesmo. Não conheço nenhum. Nenhum. Você acha válida a tentativa de bloquear o sinal de celular em presídio? Com certeza. Eu acredito que sim, porque muitas vezes as pessoas assim presas lá podem tentar fazer sequestro, muitas vezes eles usam do aparelho celular, né, para fazer esse método. Então eu acho assim que, na minha opinião, sim. Acho, porque pelo menos vai tentar impedir que os presidiários comandem o crime aqui fora. A comunicação telefônica por meio de um aparelho celular se realiza quando o sinal, isto é, uma onda eletromagnética, é gerada pelo aparelho, que é captado por uma antena retransmissora. Esta antena, por sua vez, é ligada a uma central telefônica e dela se conecta a outras centrais de telefonia celular ou fixa, até chegar ao aparelho receptor. As ondas eletromagnéticas resultam da variação do campo elétrico e do campo magnético. Conforme representado por meio da animação, a variação do campo magnético gera um campo elétrico e a variação do campo elétrico, por sua vez, gera um campo magnético. Existe uma grande variedade de ondas eletromagnéticas que se diferenciam pela sua frequência ou pelo seu comprimento de onda. Essas ondas são visualizadas em seu conjunto através do chamado espectro eletromagnético. Os aparelhos celulares usam a faixa das micro-ondas. O comprimento de onda das micro-ondas varia entre 1 metro e 1 milímetro. A onda emitida pelos celulares analógicos possui comprimento de onda de 30 centímetros. Os primeiros celulares digitais possuíam 15 centímetros de comprimento de onda, enquanto que os de última geração têm um comprimento de onda de 7 centímetros. Uma caixa de papelão não impede que ondas eletromagnéticas cheguem a um rádio ligado. O volume do som apenas diminui. O mesmo ocorre numa caixa de plástico. Papel e plástico são materiais isolantes elétricos. Quando um metal é utilizado para recobrir algum dispositivo que recebe ondas eletromagnéticas, o sinal emitido por este dispositivo é totalmente bloqueado. Isto ocorre porque o campo elétrico é nulo dentro de materiais condutores carregados eletricamente. Este efeito é o mesmo que ocorre numa gaiola de Faraday. Um teste de condutividade elétrica é feito numa tela de arame. Telas metálicas também bloqueiam ondas eletromagnéticas, desde que o espaçamento entre os arames seja bem menor do que o comprimento de onda do sinal recebido.
O mesmo teste de condutividade elétrica é feito numa gaiola de arame. A gaiola funciona bloqueando as ondas de rádio. As ondas eletromagnéticas não conseguem atingir a antena receptora do rádio. O mesmo teste de condutividade elétrica é feito na grade de arame. Observe que a grade bloqueou significativamente a recepção das ondas de rádio. Telas metálicas também bloqueiam ondas eletromagnéticas de aparelhos celulares, com o espaçamento entre os arames bem pequenos e muito menores do que o comprimento de onda do sinal recebido. Essa demonstração constata que telas utilizadas em viveiros de pássaros não bloqueiam as ondas de celulares. Este fato é diferente do que se divulga na mídia, dizendo que telas de galinheiro bloqueariam essas ondas. Professor Renner, nós gostaríamos de saber quais os processos usados para bloqueio de aparelhos celulares. Bom, existem basicamente duas classes de processos, os chamados processos passivos e os processos ativos. Os processos passivos consistem na utilização de substâncias absorventes que absorvem campos eletromagnéticos dos aparelhos celulares. Existem, por exemplo, tintas especiais que absorvem metais desde que tenham espessura suficientemente grande para absorver ondas eletromagnéticas, ou mesmo árvores, por exemplo, que podem circular a região que se quer isolar. Os processos ativos, por sua vez, eles consistem na utilização de interferência eletromagnética na mesma faixa de frequência utilizada pelos aparelhos celulares. Nesse caso, as estações radiobase que recebem o sinal dos celulares vão ser incapazes de detectar esses sinais porque a interferência do ruído vai ter uma intensidade muito alta. Por último, existe ainda a possibilidade de se simplesmente desligar as estações radiobase que servem os presídios, dessa forma impedindo que haja qualquer comunicação. Existe alguma limitação no sistema de bloqueio? Quais são elas? Esses processos são 100% eficientes? Bom, sim, existem limitações. Nenhum desses métodos é 100% eficiente e, se fosse, eu poderia dizer que eles já estariam sendo implementados. Se existe limitação, é justamente por isso que nós ainda não temos sistemas implantados em grande escala nos presídios. Não é simplesmente uma falta de vontade política. Os processos ativos, por exemplo, consistem de geradores de interferência eletromagnética que têm que atuar exatamente ou em torno da frequência de operação dos celulares. Só que cada geração de celular que aparece funciona numa banda de frequência mais alta, de maneira que os aparelhos que fazem interferência, que geram interferência, também precisam ser substituídos ou adaptados. Por exemplo, os presídios de São Paulo que têm sistemas ativos de bloqueio usam geradores de ruído que operam apenas nas bandas A e B da telefonia celular e não nas C e D, que são as mais utilizadas atualmente. Por sua vez, os mecanismos passivos, eles não são tão simples. Você utilizar uma tinta absorvente precisaria pintar todas as regiões do presídio. A utilização de materiais absorventes também é muito difícil, porque a simples existência de frestas já torna praticamente inviável a utilização desses materiais. E, por último, o desligamento das estações radiobase que servem aos presídios impediriam também que as pessoas que moram na região pudessem ser capazes de se comunicar. Portanto, não existe solução 100% confiável, mas isso não impede que a gente tente utilizar soluções tão boas quanto possíveis. Qual o custo aproximado de um bloqueador de celular? Bom, os bloqueadores ativos vão custar alguma coisa na faixa de $10 mil ou R$20 mil. O custo aparentemente não é elevado, mas deve-se levar em conta que esse sistema pode se tornar obsoleto à medida que novas faixas de frequência ou novas técnicas de codificação de canal estejam sendo usadas nos aparelhos celulares. Seria possível usar o processo de gaiola de Faraday para bloqueio de celulares? Em princípio, sim,
Mas na prática, a utilização de uma gaiola de Faraday para sinais que estão na faixa aí de 2 GHz e que, portanto, tem um comprimento de onda da ordem de 12 centímetros ou 15 centímetros, alguma coisa nessa faixa, é extremamente complicado. Por exemplo, alguém poderia imaginar que um telefone celular colocado dentro de uma caixa metálica ficaria blindado e não receberia sinal. Eu fiz, junto com o professor José Osvaldo Saldanha Paulino, aqui nosso melhor especialista na área de compatibilidade eletromagnética, um experimento que me impressionou. O José Osvaldo pegou um telefone celular, colocou dentro de uma caixa metálica, me fez telefonar para ele, eu telefonei e o telefone tocou normalmente. Eu perguntei para ele a razão disso e ele falou, olha, Reni, a caixa metálica, de fato, ela em princípio blindaria e impediria a passagem da onda eletromagnética. Mas na prática, essa caixa tem frestas e do mesmo jeito que a luz, que funciona numa frequência bem mais alta, é capaz de penetrar por frestas de uma caixa, a onda eletromagnética na faixa do telefone celular também é capaz de fazer isso. Em seguida, ele pegou o papel alumínio e embrulhou o telefone celular no papel alumínio, procurando eliminar todas as frestas. E aí, nessa hora, o telefone efetivamente parou de funcionar. Isso mostra que, sim, a ideia de você colocar o telefone celular dentro de uma caixa metálica, ou fazer do presídio uma caixa metálica, em princípio, sim, isolaria o sinal, mas na prática, qualquer fresta impediria que isso funcionasse de maneira 100% segura. Ruth, a gente queria saber o objetivo da disciplina Ensino de Ciências na abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade dentro do ENSI. Bom, um curso de especialização para professores de ciências, ele tem que dar conta de uma abordagem de ciência, tecnologia e sociedade. Então, esse é o principal objetivo, né? Quer dizer, trazer para o professor de ciências, colocá-lo em contato com essa abordagem dos conteúdos científicos, que é uma abordagem que permite que a ciência seja pensada dentro dos seus contextos de aplicação. Quer dizer, a ciência e a tecnologia dentro da sociedade, na vida em curso. Quer dizer, a ciência não como um conteúdo disciplinar apenas, mas ela influenciando as suas escolhas, ela influenciando a vida. E por isso é da maior importância que ela esteja incluída dentro como uma disciplina dentro do ENSI. E qual a vantagem de um ensino baseado em atividade de natureza investigativa, orientada pela relação ciência, tecnologia e sociedade? Bom, a abordagem ciência, tecnologia e sociedade, ela integra temas e questões de ordem científica a questões de outros campos dos saberes. Quer dizer, você vai discutir uma questão também do ponto de vista ético, também do ponto de vista econômico, também do ponto de vista social, cultural. E quando você vai investigar, quer dizer, um ensino que se pretende investigativo, quanto mais complexas forem as relações, mais vestígios você tem que encontrar, né? Maior é o desafio de encontrar esses vestígios. Então, a abordagem ciência, tecnologia e sociedade, ela só vem enriquecer um ensino que se pretende ser feito a partir da investigação. No caso da física, qual o sentido de discutir sobre o bloqueio de aparelhos celulares com professores e com estudantes? Bom, primeiro, a atualidade da questão dos celulares. Nada impactou tanto a nossa vida quanto os celulares, né? Talvez mais do que os computadores, né? Devido à facilidade de acesso. Discutir a questão dos celulares com os alunos permite colocar em sala de aula a discussão de conceitos fundamentais da física, ligados ao eletromagnetismo. Agora, particularmente, a questão do bloqueio dos celulares, ela traz para a sala de aula uma discussão de ordem prática e de ordem social, que é a questão da segurança, que é uma questão de ordem política, ligada a políticas públicas. E aí, você propicia uma reflexão sobre a natureza da ciência e que vai permitir se pensar que a investigação não é apenas uma atividade experimental, como muitas pessoas. Quer dizer, investigar não é só fazer experimento. Quando você se debruça sobre um problema que afeta a todos e busca respostas coletivas para esse problema, você está investigando. E eu acho que tratar isso dentro de um curso de física fica, além de enriquecer os conteúdos físicos, ele dá à ciência a real dimensão que ela deve ter em sala de aula.
Ô Ruth, a gente queria saber também que espaço a escola tem dedicado às discussões relacionadas à presença da ciência e da tecnologia na sociedade em geral e na vida das pessoas mais particularmente. Bom, cada vez mais a escola vem ampliando esse espaço dedicado a uma abordagem mais da ciência, se relacionando com a tecnologia e com os problemas da sociedade de uma forma geral. Quer dizer, o que vinha dificultando, e ainda em alguns casos dificulta esse tipo de abordagem, é uma visão tradicional da ciência, que acha que ensinar ciência é ensinar conceitos, simplesmente, e ensinar a resolver alguns problemas de lápis e papel. Outra coisa que dificulta também, que impede uma ampliação desse espaço, é a própria possibilidade de um trabalho mais coletivo entre os professores, de uma produção mais coletiva, de um trabalho discutido, consensuado e elaborado de forma discutida, né? O acesso à informação também pode dificultar. Agora, se por um lado isso dificulta, ao mesmo tempo a gente não pode deixar que continue dificultando, porque a nossa vida exige cada vez mais que esse tipo de abordagem seja feito dentro de sala de aula, porque as questões que nos são postas no dia a dia, elas exigem uma abordagem que não fique só no olhar das ciências da natureza, mas e sim na aplicação dessas ciências na nossa vida e na relação dessa ciência com os outros saberes que perpassam a nossa vida todos os dias e em quase todas essas questões. Vimos que a questão de bloqueio de celulares é atual e está em contínua discussão na sociedade. Os processos que testamos através de experimentos mostrados neste vídeo salientam que bloqueios através de gaiolas de Faraday só funcionam com orifícios muito pequenos. E com a contínua evolução dos aparelhos, esse sistema tende a ficar ultrapassado. Portanto, a busca de novas soluções tecnológicas para essa questão está aberta. Consideramos que apresentar para os estudantes situações com ênfase tecnológica e sua repercussão em nossa sociedade devem ser incentivadas.